como eu falei, foi muito esporro desproporcionais, muito esporro desnecessário. Era crucificado por causa de um erro, sabe? As pessoas, ao invés de te compreender, as pessoas te humilhavam, te colocavam para baixo, e você foi se sentindo uma pessoa muito inapta, né? Uma pessoa muito incapaz, uma pessoa inadequada, uma pessoa que se sente um total lixo, que não tem capacidade para nada. Então, se você foi essa pessoa que não teve essa autoestima construída, é o momento de você fazer esse papel para você. E não é fácil, não é rápido. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desculpem a voz de taquara rachada hoje. Tô com Covid e tô trancada, ficar pelo menos uns 7 dias em isolamento. É difícil começar o ano assim, né? Já em 2025, eu não peguei Covid durante a pandemia, nem depois ali que tava passando a pandemia. A primeira vez que eu pego Covid, que eu sinto realmente os sintomas, né? Só que eu não vou reclamar não, ao invés disso eu vou aproveitar esse tempo. Hoje eu quero falar sobre autoestima. Eu sei que eu já fiz alguns vídeos falando sobre autoestima, mas eu gostaria de trazer alguns outros pontos, porque é tanto assunto para falar sobre autoestima, é difícil colocar tudo em um vídeo só. Mas para falar sobre autoestima, eu preciso falar um pouco sobre a baixa autoestima. A baixa autoestima, ela vem de uma autoimagem negativa, pensamentos autodepreciativos ao seu respeito. Então é aquela pessoa que ela se sente muito inferior. Então ela está em constante conflito com ela mesma, porque ela sente que ela nunca consegue se adequar, ela nunca consegue se adaptar aos ambientes, ela sente que ninguém gosta dela, ou que ninguém vai gostar dela, como se já surgisse ali uma ansiedade, uma antecipação diante do olhar das outras pessoas. Mas isso só está refletindo o que ela mesma pensa, o que ela mesma sente a respeito dela. Então ela já projeta nos outros, ela acha que todo mundo vê ela dessa forma, com desvalor. Então é uma pessoa que ela sente que tudo que ela quer fazer, ela já fica desanimada, ela sente um desconforto, porque ela já pensa que ela não vai dar conta. Ela já pensa que ela não é suficiente para fazer, para ser capaz de fazer algo. E se ela tentar, ela já acha que vai dar tudo errado, que sempre vai dar errado, ela sempre espera o pior, porque ela não tem essa autoconfiança de pensar que ela dá conta, de que ela consegue, ela não tem autoestima suficiente para isso. Se a própria pessoa, ela está contra ela, como se ela fosse um inimigo dela, como que ela vai dar conta de fazer algo, sabe? Como que ela vai se sentir bem a respeito dela, a respeito das qualidades, das características dela? Se você se sente dessa forma, você vai acabar entrando em um padrão, que é aquele padrão da autossabotagem. Mas se você tem essa voz que te desestimula, que fica te depreciando, como que você vai quebrar o padrão? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer essa voz interior sua, que está aí programada, está rodando, ecoando na sua mente o tempo todo. Ao invés de ignorar, de fingir que ela não existe, você vai precisar se tornar consciente dela. E o que é se tornar consciente? É você parar e observar. Quando surgir algum pensamento negativo sobre você, qualquer pensamento negativo, quando surgir qualquer pensamento negativo, qualquer ideia negativa sobre você, sobre algo que você quer fazer, e surgir assim, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, ninguém vai gostar de mim, você para e observa, fala, olha, tá aqui, pesquei esse pensamento, eu tô olhando para ele agora, eu tô sentindo ele, porque junto com o pensamento vem o sentimento. Então você para, observa, fala, eu tô pensando mal de mim. Agora, nesse momento, eu tô me julgando. Nesse momento, eu tô me culpando. Nesse momento, eu estou em um lugar muito negativo. Essa é a primeira etapa. Essa é, assim, a primeira da primeira fase que você vai precisar. É se tornar consciente dessa voz negativa. E você já entende
que a autoestima ela é construída desde a infância, desde o momento que você vem a esse mundo, você nasceu, a sua autoestima ela já começa a ser construída. E se você viveu em um lar, teve uma criação que você levou muito esporro, entendeu? Você não teve um reforço positivo sobre suas qualidades, sobre seus esforços, sobre o que você era capaz, sobre o que você tentava. Se você não teve essa parte amorosa, compreensiva das pessoas, dos adultos que te criaram, sejam na escola, os professores, seus pais, seus tios, as pessoas de autoridade, de referência para você, se você não teve, e ao contrário, né, tudo que você recebeu foi o oposto, foi muita recriminação, como eu falei, foi muito esporro desproporcionais, muito esporro desnecessário, era crucificado por causa de um erro, sabe? As pessoas, ao invés de te compreender, as pessoas te humilhavam, te colocavam para baixo, e você foi se sentindo uma pessoa muito inapta, né? Uma pessoa muito incapaz, uma pessoa inadequada, uma pessoa que se sente um total lixo, que não tem capacidade para nada. Então, se você foi essa pessoa que não teve essa autoestima construída, é o momento de você fazer esse papel para você. E não é fácil, não é rápido, é um processo para a vida toda. É um processo que, inclusive, eu estou passando. Inclusive, eu estou nesse processo de mudar as vozes negativas que existem em mim, porque ainda existem programações negativas em mim. E eu venho aprofundando e me tornando consciente cada vez mais delas. Porque no começo você vai sentir que não faz diferença nenhuma. E eu vou falar do meu ponto de vista, do que eu passei. Quando eu comecei a entrar em contato com essas vozes negativas, na verdade eu sentia uma impaciência, uma frustração, sabe? Eu não queria ficar ali me tornando consciente delas, porque eu achava que não ia mudar nada. E além de achar que não ia mudar nada, eu ainda concordava com elas, entende? Por exemplo, vinha assim uma voz assim, tipo, você é fracassada mesmo, você não conseguiu nada. E a minha parte consciente pensava sobre a minha circunstância, sabe? A minha realidade atual daquele momento. Eu pensava, não, realmente eu sou uma fracassada. Realmente essa voz, o que ela tá falando é verdade. Porque o que eu tenho? O que eu consegui? As coisas que eu queria não deram certo. Então, pode ser que você vai passar por essa fase que eu também passei. Que você vai entrar em contato com uma voz sua interior negativa, com um pensamento negativo, e você ainda vai concordar com ele. Daí você não vai ver propósito nenhum. Por isso a importância de você aprender mais sobre você. Você aprender sobre quais são as suas características individuais. Quais são as suas habilidades, quais são as suas virtudes, quais são as suas qualidades. Porque aqui a gente acaba indo para um outro tópico, que é o ambiente. Se você não estiver em um ambiente que é adequado para você, você nunca vai conseguir se sentir bem consigo. Se você estiver tentando se adequar num tipo de emprego, num tipo de função, de tarefa que nada tem a ver com você, com as suas características primordiais, com a sua natureza, com a sua personalidade, com o seu temperamento, se você estiver tentando se moldar a um molde que nada tem a ver com você, você vai sofrer. Isso é sobre o seu ambiente de trabalho, isso é sobre o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento com os seus familiares. Se você estiver em um ambiente, seja qual for, e esse ambiente, ele não é um ambiente que valoriza as suas características, as suas qualidades, as suas virtudes, é um desperdício você estar ali. De verdade eu falo isso de coração, porque você vai sofrer, porque você não vai se adequar, você não vai conseguir se encaixar ali, porque a sua consciência é outra, seus valores são outros, sua visão de mundo, seus objetivos, o seu próprio jeito de ser é outro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, senão fica muito abstrato e eu quero que todo mundo entenda bem. Eu já fui tentar ser vendedora, eu já fui tentar ser corretora de imóveis vendendo casas.
E o problema não é vender casa, porque era legal, sabe? Quando eu conseguia vender uma casa, era ótimo. Tanto para mim financeiramente, quanto ver a felicidade da pessoa em adquirir a casa própria. Que isso é uma conquista enorme. Então eu ficava feliz por mim e pela pessoa, sabe? Eu me sentia fazendo bem, fazendo algo que era gratificante para mim. Só que existia ali um ambiente de trabalho muito competitivo. Existia um ambiente de trabalho que para mim, pro meu temperamento, pra minha essência, sabe, pra minha personalidade era tóxico, porque era um ambiente de trabalho que era baseado em metas, que era baseado em pressão, em cobrança. Era um ambiente de trabalho que não é tóxico no sentido de ser algo que estava me denegrindo, que estava me agredindo, que estavam me desrespeitando, não era nesse sentido, mas era tóxico porque eu me sentia forçada a ser de um jeito que eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento melancólico. Isso por si só significa que eu sou uma pessoa introspectiva. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Então eu sou uma pessoa mais reflexiva, mais observadora, mais quieta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar as coisas, eu gosto de ficar... eu gosto de ir profundo, eu gosto de entender, eu gosto de falar também, mas eu gosto mais de ouvir e de observar, sabe? Porque o meu entendimento, o meu mundo, ele é mais interior. Eu vivo mais no meu mundo interior do que na socialização. Eu socializo quando é necessário, quando é preciso socializar, mas eu prefiro mais ficar quieta. Então, uma função ideal para mim, por exemplo, seria eu trabalhar num escritório e eu fico ali quietinha, trabalhando em planilhas, em dados. Não seria, por exemplo, captando clientes na rua, entendeu? Não seria tentando chamar atenção, porque não é do meu temperamento. Agora você imagina o oposto, uma pessoa que tem um temperamento colérico, uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, que são extremamente extrovertidas, que são comunicativas, que têm muita energia para fora, que elas gostam e elas precisam ser desafiadas, elas precisam dessa competição, que é uma competição saudável entre os colegas, para elas, porque isso empolga, isso motiva elas. Então elas têm essa necessidade de liderança, essa necessidade de vamos fazer evento, vamos para cima, barulho, coloca música, todo mundo conversa ao mesmo tempo. É caótico isso para mim, essa energia para mim é caótica, porque eu gosto do silêncio, gosto da paz, eu gosto muito de ficar sozinha. Eu não gosto de trabalhar num ambiente que o tempo todo eu tenha que atender clientes, que eu tenha também que ficar o tempo todo conversando com outras pessoas. Eu gosto de ter momentos que eu fico quieta, que eu fico no meu canto, que eu fico sozinha. Se ficar sozinha é melhor ainda, porque quando eu tô nos meus momentos de socialização, lá eu posso até ser extrovertida momentaneamente, sabe? Eu posso até ser uma pessoa... Eu gosto de sair, porque eu gosto de socializar, eu gosto de estar com outras pessoas, mas são momentos pontuais. É no final de semana, é num barzinho, festa, num churrasco. Então lá é uma outra parte minha, uma outra versão, que é a versão mais superficial, é a minha versão mais superficial. Mas agora vocês imaginam, eu antes não conhecia nada. Eu não conhecia nada sobre a minha personalidade, nem entendia o que era temperamento, nem sabia que existia. Então, eu ficava tentando me adequar. Porque é importante eu colocar um parênteses aqui também, para dizer que nada é por acaso. E que esses lugares que eu passei, todos os empregos, sabe, todos os lugares que eu passei serviram para me ensinar algo, para desenvolver algo de mim. Então, por exemplo, essa parte de vendedora, eu tinha timidez, eu ainda tenho timidez, dependendo da situação, o ambiente, enfim, eu ainda tenho timidez. Mas me ajudou muito a encarar essa timidez. Então, essa parte da venda, de prospectar clientes, de ir pra rua, de chegar nas pessoas, sabe? Eu tive que encarar vários bloqueios em mim. Eu tive que encarar medos em mim.
Então, até certo ponto, foi importante também. Foi importante para o meu desenvolvimento. E eu não fugi disso. Eu percebi que ali não tinha muito a ver comigo, só que eu sabia que eu tinha algo para aprender também, porque eu não fui parar lá por coincidência, sabe? Então, existe essa parte que você também precisa perceber até que ponto é saudável para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e depois quando vai ficando tóxico, quando vai ficando que você vai percebendo que ali já não tem mais gás, algo que você queira aprender dali, algo que você queira tirar dali. É momento de seguir em frente, foi o que eu fiz. Eu só dei esse exemplo do meu emprego para vocês conseguirem entender que às vezes você tá batendo a cabeça porque quer alguma coisa que não tem a ver com você, que não te faz bem, mas você fica tentando se encaixar. Ou porque você tá se comparando com alguém tentando ser o que você não é, ou porque você não se aceita. Você não aceita as suas próprias características e quer, na marra, na força, mudar essas características. Por exemplo, uma pessoa que é introvertida e que não se aceita introvertida, então ela quer ser extrovertida e ela fica se forçando a ser extrovertida. Só que isso vai fazendo mal para ela, porque ela está fazendo isso baseado numa autoimagem muito negativa, de achar que a introversão é um defeito, de achar que ela ser uma pessoa introspectiva é um defeito dela. Ela acha que é porque ela não tem carisma, ela acha que é porque ela não tem autoestima, ela acha que uma pessoa introspectiva é uma pessoa muito chata, muito sisuda. E não é. Não que não tenha, tá? Vai da personalidade de cada um. Mas não necessariamente uma pessoa que é introvertida é uma pessoa chata. Não necessariamente uma pessoa introvertida é uma pessoa que é sisuda, sabe? Que é mal-humorada. Não, a pessoa ela só gosta de ficar mais quieta. E não significa também que ela não conversa, não significa que ela não tem assunto, não significa que ela não tem carisma, não significa que ela não tem autoestima, e não significa que ela não seja comunicativa. Porque uma pessoa introvertida pode sim ser uma pessoa comunicativa, e ser introvertido também não significa ser tímido, a timidez já é uma outra coisa. Então tudo isso você vai aprendendo no autoconhecimento, e você vai aprendendo sobre você, sobre quais são as características suas, sobre a sua verdade, e começa a se aceitar, mesmo que você queira mudar, mas primeiro você precisa se aceitar. E como você vai se aceitar se você ainda nem se conhece direito? Então eu vou passar algumas coisas que me ajudaram para vocês pesquisarem aqui na internet, que me ajudou muito nessa questão do autoconhecimento. Não foi tudo que me ajudou, porque não dá para colocar tudo nesse vídeo. Esse vídeo eu deixei assim mais num nível mais superficial sobre o ego humano, né, a nossa parte humana, as características humanas que cada alma traz. Mas eu não acredito que nós somos apenas humanos, não acredito apenas que essas crenças, sabe, que as nossas características humanas sejam tudo que nos define. Mas eu vou deixar para um outro vídeo para aprofundar, mas para vocês pesquisarem eu vou deixar aqui, porque nos próximos vídeos eu posso falar sobre como você vai começar a desconstruir esses pensamentos negativos que vocês têm. Se você tem pensamentos negativos, se você tem autoimagem negativa, e acredito que todo mundo tenha, sabe? Em algum nível todo mundo tem. Então, para você começar a desconstruir isso, então eu vou deixar para falar nos próximos vídeos. Eu tô ficando sem voz, preciso terminar esse vídeo. Então eu vou deixar para falar sobre isso nos próximos vídeos. Eu só vou deixar aqui para vocês 3 dicas que me ajudaram muito nessa parte do autoconhecimento. 1. Astrologia. E se você é cético, se você não acredita, se você não entende, tá tudo certo. Não quero te forçar a nada. Só que eu vou te pedir para você abrir a sua mente e pelo menos escutar 3 vídeos sobre o seu signo. Porque mesmo quem diz que não entende, sabe o próprio signo. Eu acho que todo mundo sabe que signo que é. Você vai pesquisar 3 vídeos
sobre defeitos do seu signo. Por exemplo, você é do signo de Leão. Você vai jogar no YouTube defeitos de Leão. Ou se não, pontos negativos de Leão, características negativas de Leão. Não peguei Leão para Cristo não, tá? Foi o primeiro signo que veio na minha cabeça. Áries, pode ser Câncer, o seu signo. Assiste, mesmo se você não acredita. Faz isso que eu tô te falando, depois você me conta. Você pode vir aqui e falar, olha, assisti, não acredito em nada, nada bate, não tem nada a ver comigo. Beleza, acredito em você. Mas faça isso, abra sua mente um pouco, pelo menos para escutar, pelo menos para... Você não vai gastar 5 minutos em cada vídeo, sabe? Então não vai ser um tempo perdido, vai ser pouco tempo. Então você digita características negativas, 3 vídeos, e depois características positivas, 3 vídeos do seu signo. Mas nós sabemos, quem gosta sabe que a astrologia, quando você se aprofunda, ela é muito mais do que apenas o seu signo solar. Nós somos os 12 signos, e não apenas o nosso signo do nosso nascimento, do nosso aniversário. Tem nosso ascendente, tem a lua, tudo isso reflete, tudo isso interfere, faz parte de nós. Então, nós somos os 12 signos. Digamos que o seu signo solar são as suas características mais fortes. Vamos colocar dessa maneira. Depois, eu vou tentar encontrar o link, porque já fazem anos que eu fiz o teste do Eneagrama. É muito importante também, porque lá tem vários tipos de personalidade. E é um teste que você faz para você conseguir identificar qual o seu tipo de personalidade. Eu vou tentar encontrar o link, mas se eu não conseguir, é só vocês digitarem no Google, fazer teste do Eneagrama. E vocês vão conseguir encontrar fácil. Daí é só vocês ir respondendo várias perguntas e depois sai a resposta. No YouTube também tem canal de pessoas que fazem esses testes, dão mentoria, inclusive, vão aprofundando também o teste, porque você faz o teste, mas depois dá para você ir aprofundando sobre as características do seu tipo de personalidade, e é bem interessante, bem legal o Eneagrama. Terceira dica, entenda sobre os temperamentos. Eu falei um pouquinho, assim, mas muito pouquinho, muito superficial sobre os temperamentos. Só que é muito importante, não apenas para você, para o seu autoconhecimento. É muito importante você entender os temperamentos, para você entender sobre os temperamentos das outras pessoas. Você vai conseguir identificar, você vai conhecer as pessoas e vai identificar o temperamento delas, já vai conseguir ter essa clareza, esse discernimento, e não vai ficar esperando que a pessoa seja de um jeito que ela não é. Você vai começar a respeitar melhor as pessoas, porque você vai entender as características de cada um, o temperamento de cada um, o jeito de cada um. Isso ajuda demais, demais nos seus relacionamentos, nas suas relações, vai mudar muito, sabe? O seu jeito de se relacionar, o jeito de ver as pessoas, entender os temperamentos me ajudou muito a aceitar o meu próprio temperamento, as minhas características, principalmente a ver o lado bom das minhas características, que antes eu nem gostava tanto, mas depois eu passei a valorizar melhor, quando eu passei a conhecer melhor. E eu vou deixar aqui 2 Instagram que eu sigo e que eu aprendo muito com eles, e vocês também podem seguir lá no Instagram esses 2 perfis. Não é publicidade, tá? Tô ganhando nada para fazer essa propaganda das páginas, mas é que realmente tem um conteúdo muito bom. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês gostem. Comentem aqui se fez algum sentido. Curtem o vídeo, se inscrevam aqui no canal e grande beijo e até o próximo.